torna aquilo que os historiadores chamam de uma revolução autofágica, que devora suas próprias lideranças. E alguns líderes importantes da Revolução Francesa, como Robespierre e Danton, também são decapitados na guilhotina, como havia acontecido com o rei e a rainha. A França mergulha no caos político durante alguns anos. O regime do terror, que mandou milhares de pessoas para a guilhotina, é ameaçada de invasão pelos seus vizinhos, todas as monarquias que não se conformavam com aquela nova forma de regime político no coração da Europa, um continente monárquico, absolutista. E quem é chamado para botar ordem na casa? Um jovem oficial chamado Napoleão Bonaparte, que aos 20 e poucos anos se revela o maior gênio militar que a humanidade havia conhecido desde o Império Romano. O Napoleão reinventou a guerra. Os seus exércitos conseguiam se movimentar com mais rapidez. Ele também repunha as perdas humanas e materiais em campo de batalha com mais agilidade do que os seus adversários, mas principalmente o Napoleão conseguiu, graças ao ardor dessa França revolucionária, mobilizar todos os recursos nacionais franceses para a guerra. Isso era uma grande novidade também. Até então, a guerra era uma atividade da nobreza, eram os nobres que disputavam a guerra entre si, se valendo de mercenários, soldados pagos a soldo, né? Contratados, ou seus vassalos, que lhes deviam obediência nos seus territórios. Na Revolução Francesa, o Napoleão consegue mobilizar a França inteira para a guerra, de maneira que em 1807, que é o ano da fuga da corte para o Brasil, o Napoleão não era apenas o imperador da França, mas da Europa. Nenhum chefe militar, nenhum general, nenhum imperador havia conseguido derrotar o Napoleão em terra. A única exceção estava do outro lado do Canal da Mancha. O Canal da Mancha, como vocês sabem, é um pedaço de mar que separa o continente europeu das ilhas britânicas, da Inglaterra. E ali havia duas novidades. A primeira, a Revolução Industrial Inglesa do final do século XVIII. O que os ingleses fizeram no final do século XVIII? Eles se valeram da tecnologia do vapor para movimentar máquinas e fábricas e criar uma nova escala de produção, nunca vista até então na história humana. Ou como vocês já devem ter estudado, a água em estado gasoso ocupa mais espaço do que a água em estado líquido, certo? É isso, né? Então, se você aquece a água e transforma ela em vapor, você cria uma fonte de energia. Essa água, esse vapor precisa escapar por algum lugar. Os ingleses falaram, então eu vou usar essa energia para movimentar máquinas, roldanas e coisas assim. Então eles criaram uma nova escala de produção, até então nunca vista. Até então, toda a capacidade humana de produção estava limitada à força física do corpo, do músculo das pessoas, de alguns poucos animais usados nessas atividades, como mulas, camelos, bois, usados para puxar enxadas, arados, e alguns engenhos precários, como rodas d'água e moinhos de vento. Essa era a capacidade de produção até a Revolução Industrial, no final do século XVIII. Os ingleses multiplicaram isso numa escala quase exponencial. A escala exponencial é aquela que faz 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Ou seja, ela multiplica a cada movimento, né? Ela multiplica por 2. E essa é a escala de produção que os ingleses conseguem. Então, no final do século XVIII, começo do século XIX, os ingleses produziam quantidades monumentais de mercadorias. Tudo que vocês imaginam que fosse possível produzir naquela época. Roupas, uniformes militares, armas, máquinas, pregos, martelos, serrotes, cordas e assim por diante. E os ingleses, por isso, precisavam de novos mercados. Porque essa nova escala de produção, ela precisa de mercados. Quem já administrou a empresa aqui sabe que se você produzir muito e não conseguir vender, você tem um custo de estoque, tem um custo de mão de obra, tem um custo de manutenção das fábricas, então é preciso vender, caso contrário você quebra. E por isso que os ingleses defendiam até uma nova doutrina chamada liberalismo econômico. O que defende o liberalismo econômico? Liberdade de comércio independente de fronteiras nacionais. Se eu que fiz a Revolução Industrial consigo produzir muito, bem e barato, eu quero vender para lá fora, independente de ter um general, um presidente da república, um rei dizendo aqui tem uma fronteira e você não pode passar. Então o liberalismo econômico defende isso. Eu quero vender meu produto onde tiver consumidor interessado em adquirir. Mas aqui havia uma outra novidade também. Em 1805, a Inglaterra havia conseguido derrotar Napoleão Bonaparte nos mares, uma batalha chamada Batalha de Trafalgar, disputada na entrada do mar Mediterrâneo.
batalha curiosa, porque o comandante inglês, Lord Nelson, morreu durante essa batalha na murada do navio e voltou para casa de forma gloriosa. O corpo do Lord Nelson voltou para Londres preservado dentro de um barril de rum, que é um jeito interessante de voltar para casa, sempre, né? Então, em 1807, essa era a situação. Uma grande queda de braço na Europa entre a França militarizada, uma potência continental de Napoleão Bonaparte, invencível em terra, e a Inglaterra da Revolução Industrial, uma potência econômica e uma potência marítima. O que o Napoleão faz, tentando quebrar essa Inglaterra? Decreta o bloqueio continental. Alguém sabe o que é o bloqueio continental? Alguém já ouviu falar? O bloqueio continental era o seguinte: o Napoleão falou assim: aqui no continente europeu, onde eu mando, ninguém compra e ninguém vende nada para a Inglaterra. E era um problema, porque se havia um mercado importante para a Inglaterra, era a Europa. A América ainda era dos espanhóis e dos portugueses, que tinham monopólio, portanto funcionava como intermediário nesse comércio. Os Estados Unidos ainda estavam em guerra com a Inglaterra, da qual eles tinham se libertado em 1776. Então, o continente europeu era o mercado que sobrava para essa Revolução Industrial. E aí temos então o bloqueio continental. Quem estava no meio dessa queda de braço entre Napoleão e a Inglaterra? Um pequeno país chamado Portugal. Um Portugal que 300 anos antes tinha sido um país aventureiro, ousado, vanguardista, tinha feito a descoberta do caminho das Índias com Vasco da Gama, tinha descoberto o Brasil com Pedro Álvares Cabral, tinha feito a primeira circunnavegação do globo terrestre com Fernando de Magalhães, que embora tivesse a serviço do rei da Espanha, era português, portanto era um conhecimento português. Esse Portugal corajoso, aventureiro, ousado, inovador da virada do século 14, 15, 16, 200 anos atrás era um país relativamente pobre, sem dinheiro, sem recursos naturais, sem população, sem exército para se defender, submetido a uma poderosa pressão das duas maiores potências da época, que era a França de Napoleão e a Inglaterra da Revolução Industrial. Mais do que isso, esse pequenino e indefeso Portugal era governado por aquele que naquela época era considerado o soberano mais tímido, mais indeciso, medroso, dado a crises periódicas de depressão, que era o príncipe regente Dom João. O Dom João era o segundo filho da rainha Dona Maria I. O filho mais velho morreu de varíola e ele não tinha sido preparado adequadamente para exercer o poder, mas ele teve que assumir o trono em caráter improvisado, apoiado por um conselho de ministros. Mas em 1807, o Napoleão é obrigado a tomar talvez a decisão mais importante da vida dele. Por quê? O Napoleão decreta o bloqueio continental contra a Inglaterra e exige a participação de Portugal, a adesão de Portugal. Portugal é um país do continente europeu, certo? Então tem que participar. Mas não era tão simples assim, porque Portugal tinha uma aliança antiquíssima com a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, foram os cruzados ingleses que, a caminho da Terra Santa, na Idade Média, ajudaram o príncipe Afonso Henriques a expulsar os mouros e a consolidar o reino de Portugal. E essa aliança sempre funcionou bem para os dois lados. Portugal sempre usou a Inglaterra como um aliado para defender a sua independência no continente, permanentemente ameaçada pela vizinha Espanha. E a Inglaterra sempre usou Portugal como um peão estratégico na disputa com os seus rivais mais poderosos, a França e a Espanha especialmente. Então, não era tão simples assim. Agora, quaisquer que fossem as decisões do Dom João, as consequências seriam drásticas para Portugal. Vamos examinar quais seriam as opções. Primeiro, aderir ao bloqueio continental de Napoleão, já que Portugal não tinha exército para se defender e Napoleão era imbatível. Nesse caso, a Inglaterra, que era aliada, mas não era amiga incondicional e tinha interesses a defender, bombardearia a cidade de Lisboa, tomaria os navios de Portugal, porque não interessava à Inglaterra que Portugal caísse nas mãos de Napoleão.